Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que se reapresentou nessa terça-feira. Pela manhã teve treino, jogadores iniciaram a preparação para pegar o Estudiantes na quinta-feira, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Pois é, gente, está chegando a hora, jogo no Maracanã, o Flamengo vai decidir fora de casa, precisa fazer um resultado importante no Maracanã, para não levar essa decisão, essa pressão lá para a Argentina, que a gente sabe que, embora o Flamengo tenha um time melhor, seja favorito para esse duelo, mas a gente sabe que Libertadores mata-mata tem que ter todo o cuidado do mundo, ainda mais quando se trata de um rival argentino. E eles estarão com sangue nos olhos, pelo menos é o que garante um jogador titular do Flamengo, e que já jogou no Estudiantes. Quer saber que jogador é esse? Eu vou contar para vocês. No vídeo de agora a gente vai falar também sobre Jorginho e Alexandro. Eles têm chances de serem relacionados para pegar o Estudiantes na quinta-feira. Lembrando que Alexandro sofreu uma lesão muscular antes da data FIFA. O Jorginho foi desfalque contra o Grêmio antes da data FIFA. Aí depois treinou, voltou a sentir dores. E aí, qual é a situação dele na real? A gente vai contar aqui para vocês sobre Varela também, sobre Bruno Henrique. Isso tudo. E tem mais o quê? Renovação de Arrascaeta. Eu sei que você está interessado nessa informação. A gente vai falar sobre isso aqui também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, não vou pedir para você se inscrever, vou falar sobre a nossa parceira KTO, semana importante de Copa Sul-Americana. Hoje, terça-feira, por exemplo, tem Fluminense jogando pela Sul-Americana, vai pegar o Lanús fora de casa. E aí, é um bom jogo para você fazer aquela fezinha. Amanhã tem Palmeiras na Libertadores, também é um bom jogo. Tem São Paulo LDU também pela Libertadores essa semana. Outro bom jogo para fazer aquela fezinha. E tem Flamengo Estudiantes no Maracanã em casa. Eu já vou falar meu palpite, tá? Não vou ficar em cima do muro, não. 2-0 Flamengo. Flamengo é um time extremamente difícil de ser vazado e, quando aproveita bem as oportunidades criadas, consegue botar a bola na rede. Eu vou de 2-0 Flamengo para esse jogo quinta-feira. E você? Qual o placar? Qual o palpite? Corre no site da KTO, lá você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha. Corre lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para as informações. Antes de mais nada, vamos falar mais de um problema financeiro no Internacional que deve ao Flamengo. O Lanús, time que vai pegar o Fluminense nessa terça-feira, entrou com uma ação na FIFA para cobrar do Inter pagamento pela negociação envolvendo Brian Aguirre. De acordo com o documento assinado pelo time argentino, o Colorado não pagou uma parcela de R$565 mil vencida em setembro do ano passado. Vale ressaltar que, recentemente, o Internacional foi condenado pela CNRD a pagar uma dívida ao Flamengo pela compra de Thiago Maia. O valor na cotação de hoje dá quase R$10 milhões. O Colorado recorreu, mas teve o pedido negado, mais uma derrota. Vamos pagar, Internacional. Deve, não nega e paga quando quiser. É isso mesmo? Vamos falar agora de Flamengo e Rossi. Pois é, porque o Rossi deu entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu nessa terça-feira. E para quem não sabe, para quem não se recorda, ele já jogou no Estudiantes, adversário do Flamengo, nessa quinta-feira, entre os anos 2015 e 2016. E ele disse o seguinte: eu joguei lá, sei o que é a Libertadores para os Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, seja na Argentina, na Venezuela, no Equador. Sabemos da dificuldade de cada jogo, mas dentro do campo são 11 contra 11, tem questões táticas, técnicas e físicas também. Acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois buscar a classificação lá. Eu acredito que se a gente fizer um bom primeiro jogo aqui, temos muitas chances de conseguir essa vaga na semi. Mas são 200 minutos, vai ser duro. Também acho que será duro,
porém aposto no Flamengo passando de fase para a semifinal, e aí vai pegar Racing ou Vélez. Na chave do Flamengo, são 3 argentinos e apenas um brasileiro, obviamente o Flamengo. O Flamengo, para mim, é muito favorito para chegar à final, e na outra chave, o Palmeiras é favorito. Eu já fiz essa fezinha aí, esse meu palpite. Para mim é Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores esse ano. Lembrando que o jogo, a final vai ser disputada em Lima, lá mesmo onde o Flamengo ganhou em 2019. Para esse jogo de quinta-feira, Jorginho e Alexandro continuam como dúvidas e tem poucas chances de serem relacionados, porque no treino dessa terça-feira eles até foram a campo, mas ficaram fazendo trabalho com a fisioterapia. Alexandro vem de uma lesão muscular, está recuperado dessa lesão e agora está nesse processo com a fisioterapia. Já o Jorginho ficou fora do jogo contra o Grêmio, o último jogo antes da data FIFA, por conta de dores musculares na coxa. Beleza, teve a data FIFA, ele se reapresentou, chegou a treinar normalmente com os jogadores no campo, mas aí voltou a sentir dores, e aí foi desfalque contra o Juventude. Existia a expectativa de ele voltar quinta-feira. Não vou descartar, mas as chances são menores pelo fato dele ter ficado com a fisioterapia nessa terça. Como ainda tem treino amanhã, quarta-feira, eu vou aguardar para trazer mais detalhes para vocês. Por outro lado, o Varela treinou boa parte com os demais jogadores nessa terça-feira e provavelmente vai voltar para o duelo com os Estudiantes. E o Bruno Henrique também ficou fora do jogo contra o Juventude por conta de um controle de carga, e ele ficou fora por causa disso, porque ele teve o efeito suspensivo do STJD, mas aí teve esse controle de carga, mas a tendência é que ele volte porque ele treinou normalmente nessa terça-feira. Então, o Flamengo quase pronto para pegar os Estudiantes. A última atividade será nessa quarta-feira, lá no Ninho do Urubu, na parte da tarde. E aí depois a gente traz as informações aqui no canal para vocês, o provável time, tudo certinho. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de Arrascaeta, porque o José Boto falou sobre isso em uma entrevista ao UOL. Ele disse: o Arrascaeta tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que o presidente tem falado sempre comigo, e eu concordo muito com essa visão, é que todos os trabalhadores do Flamengo que entregam muito ao clube devem ser reconhecidos. Verdade, calma. Neste momento, o Arrascaeta está a fazer talvez a melhor temporada da carreira dele. Mas, mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube, a ele próprio, para que esteja bem, para que faça uma temporada como esta. Ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, e esse é o tipo de jogador que nós queremos no clube. Não foram só as qualidades técnico e táticas, mas também a mentalidade. E quando os jogadores têm esse tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo. Tá aí ele indicando que provavelmente será a renovação. Antes de eu falar sobre a renovação, eu quero justamente falar sobre a postura. A gente fala aqui, para mim, é a melhor temporada do Arrascaeta na carreira dele, não só no Flamengo, mas como pode? Ele está mais velho e mesmo assim está rendendo mais. Eu vou explicar. Gente, isso não é informação, mas está nítido que o Arrascaeta ele se tornou um jogador mais maduro, um ser humano mais maduro, e consequentemente ele está dando mais valor a certas coisas que anteriormente ele não dava. E está tudo bem. Em 2019, ele não dava tanto valor ao processo de recuperação pós-jogo, o treino invisível, entre aspas, que a gente fala que é o treino fora do clube, se recuperar, descansar, se alimentar bem. E é óbvio que a maturidade deu esse, como que eu vou dizer, esse conhecimento a mais para o Arrascaeta, para ele entender que isso é importante. O corpo dele é uma máquina. A partir do momento que ele entendeu isso, está se dedicando, tem um treinador que consegue explorar ao máximo das virtudes dele, que entendeu um estilo de jogo para que ele possa se tornar um jogador artilheiro também. Isso conta demais. Então é um conjunto de fatores. E o Arrascaeta, obviamente,
desculpa novamente. E o Arrascaeta, novamente, precisa ser elogiado por conta disso. Então, graças ao trabalho do Arrascaeta, ao trabalho do preparador físico, do fisioterapeuta, do Felipe Luiz, isso tudo está acontecendo. E foi o que o José Boto disse aqui. Gente, é óbvio que a renovação de contrato vai acontecer. Resta saber quando e por quanto tempo. Isso é uma negociação. O Arrascaeta quer ficar, o Flamengo quer renovar com o Arrascaeta. Então, assim, é questão de tempo, é algo natural. E é óbvio que o fato dele querer mostrar serviço para renovar o contrato, isso também conta, gente. E tá tudo bem. Ele é um ser humano, ele é um trabalhador. Eu não estou querendo dizer que ele só vai render quando ele quiser renovar. Não, não é isso. É a vontade dele de mostrar, de fazer acontecer, de dar alegria ao torcedor do Flamengo. E é isso. E é você, torcedor, que está tendo a sorte de acompanhar o Arrascaeta no modo Prime. Tá jogando muita bola. O Georgian de Arrascaeta, que para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada 2025. Concorda? Discorda? Pode comentar à vontade. Tamo junto e fui!